Olá, irmão e irmã. Em Cristo Jesus, nós estamos iniciando nosso programa Palavra de Esperança, nosso encontro com Deus, na Sua Palavra, também na oração, nosso culto a Deus, e assim nos alegramos com a sua participação aí onde você está. Hoje, dia 21 de março, é o 5º domingo da Quaresma. Estamos chegando no final da Quaresma e logo então chegará o domingo de Ramos e então a Semana Santa, Sexta-feira Santa e depois domingo de Páscoa. Quero iniciar esse momento convidando a ouvirmos a palavra bíblica para o dia 21 de março. Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Casualmente o meu versículo de confirmação. Eu convido a colocarmos os nossos corações e mentes perante Deus, nos preparando humildemente, assim podendo cultuar Ele através da nossa meditação, do nosso ouvir. Oremos. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos em Teu nome através de ferramentas virtuais que possibilitam estarmos juntos em diferentes lugares, conectados em Teu nome, para ouvirmos de Ti, para nos unirmos também em oração, refletirmos sobre o que Tu tens não só a dizer, mas que Tu queres fazer em nós e através de nós. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa ter acesso a todos nós, nos ajudando a termos um espírito que Te agrada, que deseja beber da Tua palavra, que deseja, Senhor, viver no Teu amor, mas também no aprendizado à Tua vontade. Abençoa, ó Deus, este momento, para a Tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido a ouvirmos a canção Se Sofrimento Te Causei, que nos convida a pensarmos sobre algo muito importante. Se a minha vida não
ouçamos com carinho, atenção a palavra do Senhor para cada um de nós, que vem da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 5 até 10. Antes de ler, gostaria de dizer, com o intuito de nos ajudar a entender esse texto, aqui nós vamos ouvir falar, como em outros momentos de Hebreus é mencionado, de um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que viveu na época de Abraão, e ele era o sumo sacerdote naquela época, antes mesmo de existir o povo judeu. Ele era temente ao Deus que ele conhecia, que é o Deus que chamou depois Abraão, a sua descendência, da qual nasceu Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Melquisedeque, o primeiro dos sacerdotes de Deus neste planeta Terra. Dele vieram os demais sacerdotes. E agora, Jesus Cristo é o último sacerdote, que é o nosso mediador entre nós e Deus. Ninguém mais, nenhum sacrifício mais precisa ser feito para que tenhamos acesso a Deus. Somente o último, o todo suficiente sumo sacerdote, Jesus Cristo. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E em outro lugar das Escrituras também diz: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de Jesus ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Queridos ouvintes, irmãos em Cristo, vivemos hoje, no ano de 2021, nesse século, nesta era, neste tempo, o pensamento, a filosofia predominante do faz o que te traz felicidade. As propagandas, os meios digitais, na televisão, as ideias propagadas em lives, em comentários, em programas, em livros de autoajuda, enfim. A grande maioria deles ajuda as pessoas, indica a elas que devem ter como seu parâmetro principal na vida, nas suas decisões, fazer aquilo que acha que vai lhe produzir felicidade. É o reinado da busca pela sua própria felicidade. Esta ideia, esta filosofia manda na humanidade, em grande parte desta humanidade, melhor dizendo, nos dias de hoje. E, no entanto, nós estamos aqui falando, e toda a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento e a vida de Cristo,
fala de uma forma diferente. Não é isso que a palavra de Deus diz. Puramente, é preciso repetir, a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo não é procura o que te traz felicidade. Jesus Cristo disse, por exemplo, no Sermão do Monte, que feliz é aquela pessoa que tem um coração puro, que busca viver uma vida justa, que promove a paz e assim por diante. Uma consequência disso. Então o sumo sacerdote Melquisedeque, lá, o que abençoou Abraão para que ele fosse, então, o pai de toda a nação de judeus, que veio depois, ele é aquele de onde sucederam os demais sacerdotes. Sacerdotes eram as pessoas, então, que levavam sacrifícios ao templo, em nome do povo, como um sacrifício pedindo o perdão de Deus pelos pecados das pessoas. E num dia do ano, o dia da expiação, o sumo sacerdote, somente ele, entrava no lugar chamado Santo dos Santos, no templo, um lugar sagrado, especial, que tinha uma cortina na entrada, e só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, para fazer expiação, sacrifício pelos próprios sacerdotes, para que eles fossem aceitáveis a Deus. E agora vem Jesus, que é o último sumo sacerdote, e que ele mesmo se torna esse sacrifício em nosso favor. Jesus Cristo não entra no Santo dos Santos, ele não entra por aquela cortina, mas ele entra nos céus, na presença do próprio Deus, o nosso Pai. Ele entra lá diretamente na presença do Pai. E ele, pessoalmente, leva ao seu Pai, o nosso Criador eterno, a sua vida em sacrifício por nós, a sua morte na cruz. E pessoalmente ele realiza isso uma última e única vez por todas. Nunca mais é necessário qualquer sacrifício ou intermediador entre nós e Deus. Que notícia fantástica! Isto é Evangelho. Querida comunidade reunida desta forma virtual, 2 pontos. Jesus, então, é o único intermediador. Só ele chegou na presença do Pai sendo esse sacrifício. E isso é justiça feita por nós, uma vez por todas. Sem essa justiça, não existe relacionamento com Deus o Pai. Não existe acesso a Deus em oração. Não temos como pedir algo a Deus ou nos relacionarmos com Ele pessoalmente. Porque Deus é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. Deus é justo, 100% justo, Ele não aceita manchar-se com o pecado. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus fez essa justiça por nós, Ele nos justificou. Isso também significa, nós entendemos nesse texto, nesses relatos, aqui em Hebreus, antes e depois dos textos lidos, Jesus, então, ele se identifica conosco, ele assume a vida humana, experimentando as dores que a gente tem na vida, decepções, as nossas fraquezas, tentações. Jesus sente, ele sentiu fome, ele sentiu tentado, né? O diabo tentou ele de diversas formas,
Jesus sentiu dores físicas, emocionais, abandono, acusações injustas. Ele sabe o que é a fraqueza do ser humano. No entanto, é dito para nós: acheguemo-nos perante esse Jesus, esse trono da graça dele, porque ele sabe quem nós somos, ele nos conhece, ele conhece a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Por isso, ele pode nos entender e saber o que a gente passa muitas vezes na vida. Segundo lugar, Jesus não só oferece isso, essa graça, essa misericórdia, essa justiça feita imerecidamente no nosso lugar, mas ele agora também faz um convite. Ele faz talvez muito mais do que um convite, ele faz um chamado. Ele nos chama a nos identificarmos com ele. Ele se identificou conosco e ele quer que nós nos identifiquemos com ele ao aceitarmos não só o presente da sua justiça, mas também aceitarmos a nova humanidade que ele deseja para nós. Ele quer que nós mudemos o nosso jeito de pensar. Ao olharmos para ele, ao procurarmos entender o que ele queria, o que ele quer para nós, que vida que ele ensinou. Nos identificar com ele, ver nele aquilo que é ser um verdadeiro ser humano. E crer que isso é a verdade, que isso é a vida plena, a vida abundante, que isso é viver de uma forma plena. E finalizando, isso leva aquilo que muitas vezes a gente não gosta tanto, que é a obediência. Não é só nós pedirmos dos alunos, dos filhos, do cidadão na rua para que obedeça às regras, às leis. Nós também somos chamados, sejamos crianças, jovens, idosos, somos chamados a obedecermos à vontade de Cristo, que é a vontade do Pai. E finalizo, então, trazendo algo muito simples que nos ajuda a entender o que significa essa obediência e se identificar-se com Cristo. Como disse o comentarista, professor, seminário bíblico da nossa igreja, que escreveu inclusive um comentário, um estudo sobre esse texto, Marcelo Jung, ele diz o seguinte: isso significa que nós não esperamos que Jesus Cristo se adapte a nós. Muitas vezes queremos que Deus se adapte aos nossos gostos, mas significa nós nos adaptarmos a Ele. Nós sermos conformados, configurados, conforme o programador Jesus Cristo. Deixarmos Ele configurar o nosso jeito de pensar e de viver. Eis o convite. Eis a palavra que é a palavra de graça, de bondade, de presente imerecido, maravilhoso, fantástico, dos grandes sumos sacerdotes Jesus Cristo, realizada por ti, por mim. Eis também o convite, o chamado
A obediência a Ele é o identificarmos com Ele, a sermos configurados por Ele. Que maravilha! Abra o seu coração conscientemente, diga: eu quero isso para a minha vida sempre, todos os dias. Amém. Convido a intercedermos por nós e também pelo nosso próximo a Deus. Oremos. Deus eterno, obrigado pela Tua palavra, que nos traz ânimo, esperança, justiça e também nos traz o chamado ao compromisso contigo, a uma vida moldada por Ti. Senhor Deus, obrigado, porque em Jesus Cristo Tu também compreendes as nossas fragilidades, pequena fé, nossas fraquezas e nos ajudas intercedendo por nós junto ao Pai. Senhor, fortalece a nossa fé. Também, Senhor, nos envia para sermos não só receptores da Tua graça, mas também pessoas que levam uma palavra, uma atitude, uma ação de cuidado, de esperança, onde, quem sabe, outras pessoas possam perceber o Teu cuidado através do nosso gesto. Oramos, ó Deus, incessantemente, por tantas pessoas que têm se dedicado sobremaneira no cuidado às pessoas que precisam de cuidados médicos, que nas famílias estão debilitados, passando por dúvidas em relação ao que sentem, os seus sintomas. Senhor Deus, obrigado também pelos recursos materiais, pelo pão de cada dia, pelo trabalho. Lembramos daqueles que não têm o trabalho que necessitam, aqueles que não estão conseguindo os recursos necessários para o seu sustento. Ó Senhor, tem misericórdia. Dá-nos, ó Deus, a Tua luz. Dá-nos, Senhor, união e capacidade de buscarmos as melhores possibilidades em todos os âmbitos. Seja, Senhor, nos cuidados com a saúde, seja, Senhor, também na garantia de que possamos ter o nosso pão de cada dia em nossa mesa, que é também aquilo que Tu desejas para todos nós. Senhor Deus, obrigado, porque podemos derramar a nossa vida na Tua presença, chegando a Ti confiadamente, porque Tu nos compreendes, Tu nos queres bem e Tu irás, sim, nos fortalecer. Assim nós colocamos, Senhor, esses pedidos e intercessões. Também, Senhor, confiamos em Tuas mãos os demais pensamentos, dúvidas que temos. O nosso país, o nosso mundo, os nossos governantes, as equipes todas de médicos, enfermeiras, demais pessoas que atuam em tantos setores da saúde, que administram, que dirigem, que concedem, Senhor, os encaminhamentos. Nós colocamos tudo isso a orarmos juntos como Cristo Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
ouçamos esta canção colocando a nossa vida sob a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus para a sua vida, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Venha sobre ti e permaneça contigo. O Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti, que Ele faça resplandecer, brilhar o seu olhar sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que a sua paz te acompanhe hoje e todo sempre. Amém. Assim nós encerramos este momento de culto. Desejamos a todos um bom domingo, uma boa semana. Cuidemo-nos, sejamos cuidadosos para que assim nós possamos, mais breve possível, retornarmos a uma situação de maior conforto na sociedade, em relação à nossa saúde, ao trabalho e todas as demais atividades na sociedade. Uma boa semana.